Ei, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de potência mecânica. Vamos dar continuidade então, galera. Nessa aula vamos falar sobre velocidade e potência, a relação entre velocidade, força e potência, beleza? Vamos ver aqui, potência média e velocidade, como que relaciona essas duas grandezas? Eu tenho que, falado na aula passada, nossa aula 1, que potência é igual ao trabalho sobre o tempo, né? E o trabalho, a gente falou também que era a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. E quando o ângulo, né, é igual a zero, nós temos simplesmente força vezes distância. Então, quando vez que estiver ao longo de uma reta, se basta para calcular o trabalho multiplicar a força vezes a distância. Então temos aí, a nossa potência média vista foi essa daqui. Vocês podem observar o seguinte, quando eu divido a distância pelo tempo, o que eu encontro? Eu encontro a velocidade, ou seja, a velocidade média. É o espaço percorrido dividido pelo tempo. Então eu posso fazer a seguinte coisa, ó, a potência média ela é igual à força multiplicado pela velocidade média. Então, pessoal, nós temos a unidade de potência, que é dado em watts, a força, que é dado em newton, e a velocidade média, que é dado por metro por segundo. Também podemos calcular a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? É aquela num determinado instante. Por exemplo, você olha no velocímetro, está marcando lá 90 km por hora, então pode calcular a potência naquele instante que está marcando 90. Então, essa aí é chamada de potência também instantânea. Aquele instante tem um valor. Então, temos a força e temos a velocidade instantânea. Quando o cara te dá a velocidade instantânea, você vai usar o cálculo da potência instantânea. Joia? Então, vamos lá, vamos fazer exercício então, né? Exercício 1. Em uma fábrica de bebidas, uma esteira com garrafas cheias move-se com velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Se a potência média dissipada pela esteira nesse processo é cerca de 50 kW, né? A força constante necessária para manter esse movimento é de... Ele quer saber a força. Olha só que legal. Então, galera, eu vou pegar os dados, olha só, não precisa muita coisa, né? Nós só tem dois dados aqui fornecidos. Ele deu a velocidade, né? A velocidade média, né? A velocidade é constante. Então, a gente vai calcular a potência média, né? Que a potência instantânea é a mesma coisa, sempre tem a velocidade constante. A velocidade não muda, é sempre a mesma. Então, qualquer instante, ela vai ter sempre a mesma velocidade. Então, a potência vai ser dada, como a velocidade é constante, a força resultante é zero, mas existe força resultante que é zero, tá? Primeira lei de Newton. Então, significa o quê? Tem duas forças, uma cancela a outra. Aí a gente vai calcular o valor dessa força. Então, vamos lá. Potência é igual a, potência média é igual a força vezes velocidade. Eu tenho que a potência não é 50, né? 10 a terceira, foi dado, né? E a velocidade, que é 0,5. Então, vou passar para lá, dividindo. Quem está multiplicando, passa para lá, dividindo. E eu vou encontrar o quê? 10, olha, 500 dividido por 50 vai dar 100. 100 vezes 10 a terceira, que equivale a 100 mil. Muito fácil, muito tranquilo, né? Então, a resposta da letra é. Joia, primeira questãozinha. Vamos lá, vamos fazer mais. Tem uma continuação do cálculo aqui, mas não... Eu acredito que seja muito tranquilo. Exercício 2, Universidade Federal do Piauí. Um elevador projetado para subir com velocidade escalar constante de 0,8 metros por segundo. Tem uma potência motora máxima de 9 kW. Considerando que a massa do elevador
quando o vazio é igual a 400 kg e a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado, qual o número máximo de pessoas com 70 kg cada uma que o elevador pode transportar? Então, eles fazem uma média de 70 kg por pessoa, né? Tem pessoas que têm, mulheres estão geralmente abaixo de 70 e homens estão em torno de um pouco acima. Então, em média, as pessoas são 70 kg. Eles colocam. Então, vamos botar esses dados. A aceleração da gravidade, lhe deu quem? A velocidade, né? O elevador sobe com velocidade constante. Ele disse também que a massa de cada pessoa, a massa do elevador. Então, você vai dando nome aos bois. Todo mundo aí você vai falando, vai botando o que ele passou. E a potência? Potência é força vezes distância. E que força vai atuar aqui? É a força peso, galera. Peso, que é massa, vezes G, tá? Vezes a velocidade. Então, a potência aqui vai ser calculada já pela força peso que a gente vai usar. Então, se a potência é igual a 9,0 vezes 9 kW, então 9 vezes 10 é a terceira. Então, vamos ter aqui a força vezes a velocidade. A velocidade é constante, então vamos substituir aqui. Beleza? E olha só, nós temos aqui, como a velocidade é constante, as duas forças que eu falei com vocês, ó, essa força que puxa para cima e essa força que puxa para baixo, elas são iguais. Entendeu? Isso que quer dizer, a força resultante é nula, porque essas duas forças são iguais, mesma intensidade. Então ele quer saber o valor dessa força, que é igual à força peso. Então, vamos substituir aqui. Se o elevador aguenta no máximo 9,0 kW e a velocidade dele é 5, vamos saber o peso. Qual é o peso máximo que ele aguenta? Passo para lá dividindo e eu vou ter o peso máximo é 11.250 newtons. Isso é o máximo que ele pode suportar, gente. Agora, quantas pessoas, então? Vamos fazer o cálculo? Vamos pensar assim, número de pessoas, massa total. A massa total é quem? Que ele aguenta. A massa total é a massa do elevador mais N, o número de pessoas, e a massa de cada pessoa, certo? Então, nós temos o peso é massa vezes G. Então, eu vou botar no lugar da massa, quem? A massa do elevador mais N. Quem é N? O número de pessoas mais a massa de cada pessoa. Então, vai ficar assim, ó. O peso total, que é a massa do elevador, é 400. Número de pessoas, não sei, que eu quero descobrir. Vezes 70 e vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Isso tudo tem que ser menor que a potência, porque senão estoura o motor. Então, qual o número aqui que posso colocar de pessoas aqui dentro para que isso aqui seja maior ou igual, no máximo igual. Você pode botar isso aqui como um sinal de igual, galera. Mas o sinal, isso aqui tem que ser menor que esse valor. Porque se passar do peso, o elevador vai cair. Beleza? Então, vamos lá. Resolvendo essa conta, passo o 10 multiplicando, fica 70, aqui fica 4.000. Passo ele para o outro lado. O que eu fiz aqui? Passei para ele do outro lado, subtraindo, né? O 4.000 aqui, desse lado aqui. Ó. Você pode tirar ele de parênteses, passei para o outro lado. Passei subtraindo esse cara aqui. Quando eu subtraí 11.200, deu 9.250, certo? E agora, quem está multiplicando, passa para lá dividindo. 7.250 dividido por 700, eu vou ter 10,35. Então, tem que ser no máximo igual a 10, ou menor que isso. Não pode passar de 10 pessoas. Então, a resposta é a letra D. Essa aqui é a quantidade de pessoas que pode suportar um elevador. Uma questão no nosso cotidiano. Sim, envolvendo o quê? Potência, peso, lei de Newton, tudo misturado. Joia? Se você conseguiu entender, beleza. Se não conseguiu, entre em contato comigo, beleza?
Questãozinha boa, tá? Valendo que vai pesar muito se cair uma questão dessa. Vamos lá, mais uma questãozinha também bacana. Uma pessoa pretende substituir seu carro capaz de desenvolver uma potência de 40 mil watts em 10 segundos por um outro mais potente. Para isso, consulta revistas especializadas que oferecem dados que possibilitam a comparação de qualidades técnicas. Considere que em algum desses dados estão representados no gráfico abaixo, indicando o modo da velocidade em função do tempo, para um carro cuja massa é de 1.000 kg. A pessoa conclui que o carro analisado no gráfico é melhor que o seu, pois desenvolve, no mesmo intervalo de tempo, a potência média de... Qual é a potência média desse? Ele te deu um gráfico, mandou você analisar. Falou que o carro dele tem um valor, e qual é a potência analisando esse gráfico? Vamos lá? Gente, vamos botar anotando os dados. Olha, a potência 1. Essa é a potência do carro do cara, potência média 1. Então ele falou isso aqui, ó, capaz de desenvolver, ó, substituir o carro dele tem esse valor em 10 segundos. Então vamos lá, a massa do carro dele, beleza? E aí ele quer saber a nova potência. Qual é a nova potência desse carro? Então vamos fazer uns cálculos aqui. Primeiro, a potência média, que a gente falou aqui, a potência média, ela é dada por força vezes distância. Nesse caso, a gente calcular, a gente vai precisar transformar. Quem? Olha, ele deu a massa, então a gente vai envolver massa, aceleração e a velocidade média. No lugar da força, eu vou botar a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Beleza? Então, para achar a potência, eu vou precisar dessa fórmula. Ok? Então, vamos lá. Como que eu calculo a aceleração? Gente, eu te dei um gráfico, olha só. O gráfico começa no 0 e vai até o 30. No intervalo de 10 segundos. Do 0, o tempo começa no 0 e vai até o 10. Então, dá para calcular a aceleração, né? Com esse gráfico. Então, temos 30 menos 0 e 10 menos 0. Quanto que foi? Divide 30 por 10, deu 3 metros por segundo ao quadrado. Achamos 1. E a velocidade média? Como que calcula a velocidade média? Bom, galera, se o carro tem aceleração, ele está com o movimento uniformemente variado. Se o movimento é uniformemente variado, como que eu calculo a velocidade média? Pegando o inicial mais o final e divido por 2. Beleza? Só usa essa forma se o movimento for uniformemente variado, ou seja, se ele possui uma aceleração constante. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar, quem é a velocidade inicial? É 0. Quem é a velocidade final? 30. 0 mais 30 dividido por 2, 15 metros por segundo. Olha só, achamos a velocidade média. Muito mais fácil que ΔS sobre ΔT, né? Então, beleza. Agora sim, nós calculamos a aceleração, calculamos a velocidade, agora sim posso calcular a potência média desse carro, de acordo com o gráfico. Quanto que vai ser? Eu vou pegar a massa do carro, vou multiplicar pela aceleração que eu achei e vou multiplicar pelo tempo. O tempo não, desculpa, pela a velocidade média. Fazendo essa conta aí, a gente vai encontrar 45 mil watts, que equivale à resposta C. Olha só, uma questãozinha meio trabalhosa, né? Mas se você treinar questão como essa, com certeza você vai alcançar a melhor pontuação do Enem. Física sempre tem a pontuação por ser considerada a disciplina mais difícil, né? Então, estou trabalhando justamente isso em você. Joia? Chega de fazer muito exercício, vamos fazer exercícios com consistência. Olha só, eu trabalhei aceleração com você, eu trabalhei com você velocidade média de movimento uniformemente variado, estou fazendo revisando toda a cinemática com você aqui, ó, numa só questão. Então vamos lá.
Mais uma, Universidade Federal de Pernambuco. Um gerador elétrico, suposto ideal, é acionado para a queda de um bloco de massa m que desce sob a aceleração da gravidade, com velocidade escalar constante, de 5 metros por segundo. Sabendo que a potência média do gerador é usada para acender uma lâmpada de 10 watts, calcule o valor de m, despreze o atrito e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, galera, vamos lá. Ele quer o valor dessa massa aqui, ó. Então, a potência, vamos anotar, a potência elétrica é 100 watts, né? Ele falou aqui pra gente, né? Para acender essa lâmpada. Esse aqui vai caindo e essa lâmpada vai acender. Então, a velocidade de queda, ele diz pra gente aqui, que é 5 metros por segundo. Então, nós temos aqui a energia mecânica, tem que ser igual à energia elétrica. Não é tudo dado em joules? Se é dado em joules, galera, é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer é isso, associar. Então, energia mecânica, a gente viu que era o quê? Potência vezes o tempo. E aqui é potência vezes o tempo. Só que aqui é a potência do bloco. E esse daqui é a potência elétrica. Beleza? O tempo é o mesmo, os dois estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho o quê? A potência do bloco vai ser igual à potência elétrica. Beleza? Então, os dois ocorrem ao mesmo tempo. Como que eu calculo a potência do bloco? Bom, eu tenho aqui, ó, a força e a vezes a velocidade. Como que eu faço isso? Eu consigo pegar a força, que é o quê? Qual é a força que está atuando nesse bloco? É a força peso, que é massa vezes G, certo? E tem uma velocidade. Então, vamos botar isso aqui, ó. É o peso vezes a velocidade. E o peso é massa vezes G vezes V, ó. Né? Correto? Então, vamos substituir isso aqui, galera. Olha só. A massa do nosso bloco, a aceleração da gravidade e a velocidade com que ele está caindo. E o outro lado, quem? É a potência elétrica. Então, como vai ficar? Eu quero saber a massa, eu tenho a aceleração da gravidade, vale 10, a velocidade e a potência elétrica. A potência elétrica é 100. Multiplica isso, dá 50, passa para o outro lado, né? Ou qual o número multiplicado por 50 dá 100? É 2. Então, a massa, galera, foi 2 kg. Olha só que bacana. Eu fiz a junção, misturei aqui energia mecânica com energia elétrica. A cara do Enem, né? Junta tudo. Então, se você gostou dessa aula, você deixa aí no seu comentário se você conseguiu entender. Se não, entre em contato comigo. Estamos dando esse apoio para você ter resultado no Enem. Beleza? Valeu, obrigado!